Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos mais uma vez neste santo e bom lugar. Mais uma noite que Deus tem reservado bênçãos especiais para a gente. E eu vim buscar as minhas. Hoje, segunda-feira, acho que não teria melhor lugar para a gente estar, onde mais abençoado pudéssemos ser do que aqui, na casa de Deus, casa de oração para todos os povos, sem nos preocuparmos com placa, com a palavra religião, só falar a verdade, só o que está escrito, no sagrado livro do Senhor. Então é um prazer para mim mais uma vez estar com vocês, amigos que nos assistem pela internet, sejam bem-vindos e fiquem ligados o tempo inteiro, porque as bênçãos vão chegar aí também, salvo se você estiver aqui por perto, aí você tem que vir para cá. Tem gente que está vindo. Eu queria pedir licença para você, primeiro, para compartilhar que o envelope dos que estão jejuando, ele fica comigo o dia inteiro. Eu vou orar, ele está na minha mão e eu passo para a mão de Deus. Fica no púlpito o tempo inteiro também da nossa programação. Porque eu sei que você, ao aceitar esse desafio, você está aborrecendo o mundo invisível da escuridão. E você precisa ser coberto. Uma oração especial. Esta madrugada, mais uma vez na minha audiência particular com Deus, eu quero ter a honra de orar por alguém que não está aqui, o nome no envelope ainda. O que você tem que fazer se você quer fazer parte desse grupo dos que buscam mais intimidade com Deus? Nome num papel, nome, sobrenome, nome completo, bem legível, eu quero citar teu nome. E coloca o dia que você, por acaso, sente que Deus te convida a oferecer um jejum para despertamento da igreja dele, aqui e no mundo. Esse é o objetivo. Quem vai orar por você, eu já tenho dito que sou eu, na madrugada. Vou passar para Cristo, Cristo para o Pai, e o Pai vai fazer o que lhe compete, porque Deus é um abençoador, Ele ama abençoar, e vai abençoar da melhor maneira possível. Porque quando você jejua, Ele para o que está fazendo para ver, por que meu filhinho, minha filhinha está jejuando? Você toca o coração de Deus. Então, dá tempo ainda, você tem de terça a domingo. Escolhe o dia, mas é importante que você sinta um toque de Deus. Não porque um homem está falando, porque Deus está te convidando. Tem que ser algo do coração. Porque assim Deus quer que tudo seja quando nós estamos nos relacionando com Ele. Então está aqui o seu nome, nesse lugar sagrado. Também, eu quero dizer que eu li quase todos os pedidos, falta um pouquinho só, são muitos, graças a Deus. Então, eu queria só compartilhar alguma coisa para os que eu ainda não li, vou ler hoje. Alguns casos especiais. Eu não sei, a letra também não está tão bacana, mas talvez Irma Ferraro Magno está sendo pauta de muita oração. A Cristiane, o Norton, o Renan Ferreira de Moraes, Deus sabe. Rapidamente, Sandra Ribas Leal, muita oração. Leila Vanderleia Bonetti, Jeremias 31, 16, 17, para você ler depois, Leila. Descobri que tem algum parente meu aqui, da família Lux, me deram o nome, uma pessoa chamada Modesto Lux, bisavô de um dos nossos irmãos. Então, saudação à família, parentes meus, nossos. Todos vocês são meus parentes e eu sou parente de vocês, isso é bacana, né? Pelo sangue de Jesus. A Maria Rosa, e a filhinha dela que deve estar aqui, Rosa Maria,
Sandra Maria Guimarães, cartas lidas e colocadas no pé do altar. Silvana Wolff Romin, se estiver certo aqui. A Elis Daiane e o seu pedido. Tatiane Lima, sua cartinha tão simpática. Algumas pessoas me mandam um bilhete, queria marcar um momento para falar. Se você quiser falar comigo, não tem problema. Você pode ficar um pouquinho depois, eu vou falar com você de todo o coração. Deus sabe, de coração mesmo. E a internet. Tem mais outras pessoas, Maricélia Borges, Miriam Carlos Cotrim e Andréia Weisman. E por fim os pedidos e amigos da internet, você que está nos assistindo, eu desafio você, também se você quiser, por que não se engaja num jejum? Por que não escolhe um dia e manda aqui um chat para nós avisando seu nome? Isso vai ficar entre eu, Deus e o amado irmão que vai anotar. Temos pessoas como o Luciano, um querido amigo já, preparado para colocar o teu nome no rol dos muito abençoados. Se você quiser, sirva-se dessa bênção. Alguns nomes que estão aqui, de vários lugares do Brasil e fora do Brasil, são mais de 400 dispositivos ligados. Cada dispositivo pode ter mais de uma pessoa, né? Então pode ser que tenha mais de 1000 pessoas assistindo na igreja virtual, e eu louvo a Deus por isso, e eles são pautas de nossas orações, como das minhas, tá? Então rapidamente aqui tem a Jane, a Idjane, Ruth, Anne, Ellen, Daniele, Dirce, Fábio, Paulo, os que colocaram nomes, você sabe quem são, né? E tem uma pessoa que eu não vou dizer o nome, que decidiu jejuar, já está aqui o nome também, está aqui no altar. Deus seja louvado por isso. Junto do altar. O que mais aqui? Eu quero só limpar a mesa para a gente começar bem especialmente. A revista de oração, irmãos. Essa revista, Deus providenciou. Aqui a capa só para você lembrar. Ontem nós não tínhamos aqui, mas o irmão Eliseu conseguiu mais um pouquinho. Onde que está o irmão Eliseu? O irmão Eliseu deve... está ali. Você gostaria de receber uma que você que não recebeu? A sua família não recebeu? Eu peço que você fique em pé, por favor. Fique em pé até chegar uma na sua mão. Tomara que dê para todos, porque essa revista ela é fantástica. É um instrumento de Deus, a pura palavra de Deus, para te ajudar, para auxiliar você nesses dias. O que eu estou lendo aqui, eu estou maravilhando. Então, pega a sua. É uma por família. Se sua família não pegou ainda, pegue. Se você é o único da sua família que representa essa fé, pegue a sua revista. Tá? E se não der para você hoje, nós vamos tentar arrumar mais ainda. Espero que o irmão Eliseu consiga esse feito. Aqui tem um texto bíblico que é um dos que eu mais gosto na Bíblia, que me fala como que eu devo buscar Deus. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outra maneira de buscar Deus, eu não conheço. Se alguém conhecer, vem falar para mim depois. Porque eu tenho uma obrigação fiducial com você aqui. Fiducial é dizer para você toda a verdade, só a verdade. Que para buscar Deus, esse Deus que eu estou apresentando para você, que eu também precisei buscar, e muito, Ele sabe. Ele deixou subscrito, naquele texto muito conhecido de 29:13 de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o jeito. Não tem ninguém que vai assim que deixe de encontrar Deus, porque quando Ele se fez carne, Ele disse: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Amém? Vamos aquecer esses améns, hein? Porque eu quero anjos aqui, bastante anjos dos céus, tá? Agenda também. Eu estou achando que essa igreja precisa de mais fé.
Só um pedacinho da escada. Na igreja do setor Coimbra, lá em Goiânia, pastor Eusélio, amigo do coração, nós lotamos a escada, eu tinha que procurar um lugar para descer. Eu quero que você desafie me crie dificuldade para descer daqui. Coloque nomes de pessoas no altar. Aqui é o pé do altar. Eu já vou orar por elas. Eu vou clamar por elas. Eu estou orando por elas o dia inteiro. Você também deve orar pelas agendas uns dos outros. De manhã, se você quer buscar a Deus de coração, como Ele está apresentando aqui, todo o coração, então, as minhas agendas, elas ficam na minha cabeceira. Eu desperto de manhã, eu caio de joelhos, eu faço isso já há mais de 10 anos. E pego as agendas na mão. Eu já começo meu dia forte, né? Já começo intercedendo. Olha para mim um pouquinho. Opa. Esses apitos é para a gente prestar mais atenção, viu? Está escrito, numa meditação matinal maravilhosa chamada Comunhão e Santidade, página 83, que quando nós intercedemos por vidas, tornamos como um conduto pelo qual o Senhor derrama as águas do rio da vida sobre essas pessoas. E o Senhor decidiu derramar sobre os seus intercessores todo o seu poder. Amém? Então, se você quer o poder de Deus, mas o poder de Deus não é o poder que lá fora estão falando, não, irmãos. Não é aquele poder para você ser melhor que os outros. Sou todo poderoso, sou melhor que aquele que... Não, é poder para você ser melhor do que você era. Poder para você vencer suas falhas de caráter. Poder para você ser uma pessoa humilde de coração. Mais parecido com Jesus. Esse é o poder. E esse poder vai fazer de você, irmãos, alguém completamente diferente do que você é. O desafio é você experimentar. Olha, irmãos, eu estou aqui em nome de Jesus, para te ajudar a experimentar o melhor da vida. Eu vivi uma vida inteira, irmãos, sem luz. E agora eu tenho sede que todos experimentem a luz que eu conheci. Que luz maravilhosa. Ele disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem crê, diga, aleluia, Senhor. Olha, uma certa feita, eu estava me preparando para entrar numa igreja, ia testemunhar lá, e tinha uma plaquinha lá na sala pastoral, se o Senhor não falou a você, não fale a nós. Gostei demais da placa. Olha, para mim está aqui. Esses meus joelhos tiveram que se dobrar bastante. Eu aprendi que quando você acende uma lâmpada, você é o primeiro a beneficiar-se da sua claridade. Quando você acende uma luz na vida de alguém, você está iluminando o seu próprio caminho. E nós vamos acender lâmpadas aqui. Amém? Porque alguém disse, que lâmpada é essa? Alguém disse, vós sois a luz do mundo. Amém? Amém mesmo, igreja? Amém. Não me assustem aqui. Eu tenho que sentir que vocês estão acreditando, porque está escrito, 5,14, do livro de Mateus, o outro é 8,12 de João, né, que eu citei. Então, se nós somos a luz, nós temos que acender. Porque uma luz que não acende, ela não tem valor. Está na própria parábola que Jesus explicou da candeia. 5,13 a 5,16 de Mateus. Lá no Sermão do Monte. Então essa revista, que bela revista, como foi inspirada pelo Espírito do Senhor. Vai ajudar você. Você que está na internet, veja numa igreja local se você consegue a sua edição. Aqui, olha, naquela outra revista que eu pedi para o irmão Eliseu, ele disse que vai tentar arrumar para vocês, para depois dessa. Essa aqui eu amo muito, porque ela é do pastor Mark Finley.
Ele há pouco foi vice-presidente mundial da nossa igreja. Aqui tem um texto que eu quero que você escute com o seu coração. É o que está acontecendo aqui. Seres celestiais são designados para responder às orações daqueles que estão trabalhando abnegadamente pelos interesses da causa de Deus. Então, há anjos aqui, irmãos, e estão descendo mais. Eu orei muito para que eles superlotem esse lugar. E aqueles que se mexem muito no banco, fatalmente vão se esbarrar neles, que eles estão aqui em grande número, amém? Mas diz mais aqui, os mais elevados anjos, não é qualquer anjo, porque tem uma hierarquia no céu. Os mais elevados anjos, das cortes celestiais, são comissionados para atender às orações que ascendem a Deus, em favor do progresso da sua causa. É o que nós estamos fazendo, estamos jejuando por isso, estamos orando por isso, tem nome de pessoas aqui, estamos procurando. Espero que você tenha aceitado o desafio, em colocar o nome aqui de pessoas que te feriram, te machucaram, arrancaram pedaços. Isso aqui é para tornar a sua agenda realmente um torpedo contra o inferno. O que o anjo mau vai dizer de você? Você está levando o nome de pessoas que te feriram no altar, está orando por elas. A primeira oração que você tem que fazer por elas é: Senhor, me ensine a perdoá-las. Nós falaremos melhor disso depois. Você precisa disso, porque Deus quer abençoar você, e você não pode ter empecilhos. O meu trabalho aqui é que você descubra o que estava sendo um empecilho para as tuas bênçãos. Porque, irmãos, Deus, o Todo-Poderoso, Jeová, o Senhor dos Exércitos de Israel, Ele não falha nunca. Se alguma coisa não está acontecendo de sobrenatural na minha vida espiritual, que glorifique a Ele, alguém está falhando. Alguém está. Então você vai descobrir essa semana quem está falhando, aí você corrige. Então você precisa de uma agenda. Se você não tem agenda ainda, me desculpe, você está perdendo tempo. Agenda, isso aqui é fé em ação. Deus, Ele honrará a fé daqueles que o temem, daqueles que o honram. 2:30 de 1 Samuel. Então, e esses anjos, eles estão aqui para quê? Eu quero terminar aqui o texto. Cada anjo tem seu posto específico de dever, da onde não pode sair para nenhum outro lugar. Se assim fizessem, os poderes das trevas conseguiriam vantagem. Um comentário bíblico, volume 4, página 1143. Então, são seres celestiais que estão aqui, zelando para que sua oração se transforme em testemunho, para a glória de Deus. E as pessoas que nós convidamos, que elas tenham uma chance de ter um encontro com o Senhor também. Tem aqui ainda os envelopes, parece que tem alguns lá ainda. Se a gente passar essa semana e não convidar pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor, uma cura, né? Hoje nós falaremos sobre depressão, em prossecução do que nós estamos seguindo. Amanhã falaremos sobre degenerâncias mentais, que é o que está assolando o mundo. A Universidade de Michigan, ela diz que hoje nós somos cerca de 7,277 bilhões de seres humanos no planeta. De cada 2, 1 já tem alguma degenerância mental. Está muito perto de nós precisamos fazer alguma coisa. E elas são muito sutis, a gente às vezes nem percebe que estamos passando por uma crise na condição de uso do nosso cérebro. Sinapses que não estão se formatando mais. Alguns de nós aqui tranca a porta de casa, dá 3 passos, depois volta para conferir se trancou. Alguns sobem em algum cômodo da casa, o que eu vim buscar aqui? Já não lembra mais. Alguns cumprimentam alguém, a pessoa fala o nome, passa
3 segundos já não lembra mais o nome. É sinal que alguma coisa está errada. Então Deus quer ajudar você a aprender a usar melhor essa máquina extraordinária que só Deus podia ter criado. Sabe que um pequenino pé de feijão, irmãos, um grãozinho que brota num copo com água e algodão, não houve até hoje um cientista, por mais poderoso ou sábio que fosse, que conseguisse criar uma vida em laboratório. E Deus criou vida para tudo. Imagine o cérebro. O cérebro ele é responsável por 15% de todo o metabolismo do nosso corpo. Ele representa 2% só da nossa massa. Mas também é 7 vezes e meia mais rápido do que todos os tecidos. E a pessoa depressiva, e a pessoa que já está entrando em degenerâncias, ela vai ter uma nuance de utilização do cérebro em função da oxigenação que recebe. O cérebro depressivo é 60% menos irrigado, menos oxigenado. Olha como está comprometido. Falta de oxigenação. Então ele não consegue mais enxergar o invisível. E outro problema importante é que na nossa mente, nós temos o consciente e o subconsciente. 90% de tudo que nós observamos fica no inconsciente, fica na região dos 90%. 10% fica no consciente. Também falarei melhor sobre isso durante amanhã, até mais. Mas isso representa o porquê que tantas pessoas fazem coisas que até o anjo caído duvida depois. Isso explica porque algumas pessoas, jovens, põem fogo no índio numa praça. Que skinheads espancam um homossexual na rua até a morte. Porque um pai e uma mãe lançam um filho pela janela. Porque um casal de namorados mata o pai e a mãe para ficar com a herança para comprar droga. É isso. Eles mesmos, eu trabalho com presídios. Eles falam, eu não sei como eu fiz aquilo. Eu não sei. E muitos de nós aqui, não precisam ser profeta, têm feito coisas que depois diz, como eu pude fazer isso? E uma palavra proferida, ela não volta mais. Pode levar simplesmente alguns segundos, para você abrir largas e profundas feridas no coração de alguém, e depois levar anos para curá-la. Nós temos que entender lidar melhor com essa prodigiosa máquina que Deus nos deu. E o objetivo dessa semana é que você melhore o teu cérebro, com o que você vai receber aqui, e já está recebendo. Que você então, um cérebro melhorado, você aceite a proposta de uma mudança da tua mente. E se é para mudar, eu apresentei para você a melhor. Não é de Aristóteles, ou que, segundo a tabela Washler, é a mais prodigiosa, 240 de QI. Não, a de Cristo, de 2,16 de 1 Coríntios, que nós lemos o capítulo inteiro no sábado cedo. A de Cristo. Essa é a melhor. Agora nós vamos ter que seguir nossos passos, segundo a orientação dele que está escrito. E nós vamos fazer o nosso melhor para isso. Eu penso que a carta vai ajudar essas pessoas. Amanhã, se fosse você, não faltaria. Falta outro dia, mas amanhã não. Porque, ok, obrigado. Leva o convite para alguém mais, que é o convite para algum irmão que não está vindo mais à igreja, é o convite maior. Tem alguns na frente. Aliás, podíamos amanhã, o irmão Eliseu, que também deve estar cuidando disso, trazer aqui
a nave, né, para ver quem quiser, fica mais fácil, porque de repente as pessoas podem esquecer na saída, tá? Se você quiser, amanhã a gente vai, mas amanhã já perdeu um dia, né, porque essa pessoa poderá ter uma chance fantástica amanhã, de poder dizer, a Deus, obrigado, Senhor, porque eu estou sendo curado do mal de Alzheimer. A cura, a ciência não entende que não, mas a cura, temos vários casos. Mal de Parkinson, cura. Estudamos com a irmã Jacira a Bíblia, e ela tinha esse quadro patológico. Ela ficava até um pouco envergonhada, e ficava tremendo o tempo inteiro, mas ela aplicou tudo o que você está aprendendo aqui. Em menos de 2 meses, ela já não tem mais nenhum tremor. Ela foi batizada em nome do Senhor Jesus. Ela entrou em águas como essa aqui, ó. Tem água aqui, só mostrar por a mão para você ver, ó. Essas águas aqui tem uma magia, entre aspas, poder puro de Deus. E ela entrou com uma boa parte da família dela. Foi o seu noivo, foi a sua filha, foi o seu filho, foi a sua vizinha, a família inteira dela também entrou nas águas, a vizinha da frente, a vizinha de baixo, a vizinha do lado, a irmã Ruth, quem sabe estão vendo, a Dete, o José, o Ricardo, o Aguinaldo e o Manuel. Ele falou, não, se esse Deus é tão poderoso que até cura algo que é incurável, eu quero também desse Deus para mim. Então, traz alguém, dá essa chance para um amigo. Quem sabe se não é amigo, vai ficar amigo. Então, adeus Alzheimer, mal de Parkinson, esquizofrenia, não é para você ter isto. Síndrome do pânico, tchau. Amanhã você não pode faltar. E uma grande melhora na condição do autismo. Fora outras patologias. Então amanhã, hoje depressão. Agora, lá na Inglaterra, Londres, uma jovem se formou em Cambridge, a melhor universidade de lá, psicóloga, 24 anos, Kellen York. Com uma família muito rica, fazendeiros, deram o apartamento da família para lá morar em Londres, em frente do rio Thames, lugar mais nobre lá. Apartamento de cerca de 1.800 metros quadrados, já pensou? 1.800, um apartamento para ela, sozinha, ela e empregados. E ela ganhou também da família, do papai, um consultório com divã, aquele tipo freudiano, né? Bem bonito, num lugar ímpar lá de Londres. Mas ela sofria de um problema muito grave na vida dela, essa chamada depressão. Ela se sentia sempre solitária, ela não conseguia se socializar, ela tinha uma disfunção neuronal, não tinha uma produção normalizada de sais que promovem a produção dos hormônios do bem, as endorfinas, serotoninas. E ao sentir-se completamente só, desqualificada, não conseguia usar o seu diploma, apesar de ser tão recente a sua formação. Os pacientes não conseguiam vir a ela, porque ela percebeu que ela não conseguia ter cognição para se relacionar. Ela tomou uma decisão de pular do 9º andar desse prédio e se esborrachou lá na calçada. Mas isso não é novidade, porque 1 milhão de pessoas tiram a vida por ano. É diferente do quadro de ontem. Ontem nós falamos de pessoas famosas que não conseguem lidar com sucesso, não conseguem lidar com a fama, com dinheiro. Agora eu quero falar de pessoas que não conseguem lidar com alguns sentimentos, como que gera a chamada depressão, não conseguem se socializar. Nós fomos criados para estarmos vivendo em sociedade. Fomos criados para ter uma família, para ter uma igreja. Congregar é uma ordem de Deus. 10:25 de Hebreus. 24:25. Então,
Quando a pessoa não consegue, ela vai sofrer, ela pode pagar caro por isso, porque há uma disfunção química acontecendo ali. Agora, sabe por que eu estou te falando dessa situação? Porque aconteceu algo bem delicado naquele prédio, de ultras milionários ali, mas não conhecidos, né? Uma semana certinho depois, foi encontrada 2 andares para cima, no 11º andar, Mary Grace, 53 anos, morava solitária também. Da Kelly York acharam um bilhete na calça jeans dela, no bolso de trás, né? Que não aguentava mais viver. Sim, falou, me sinto abandonada, ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, não suporto mais a vida. Agora, a outra, a senhora Mary Grace, não acharam o bilhete, mas uma semana antes, no dia seguinte do pulo da Kelly York, ela escreveu na agenda dela. Olha aqui, o que ela escreveu? Se ao menos ao menos se eu soubesse que a vizinha do 9º andar sentia-se tão só, poderíamos ter sido grandes amigas. A Mary Grace tomou uma cartela de barbitúricos e não acordou mais. Foi encontrada 2 dias depois por um funcionário. Agora, por que as pessoas se sentem sós? Por que elas não têm esperança? Eu falei para você aqui no sábado que a esperança é a base de tudo. Aquele prêmio Nobel também, da medicina, e um dos maiores missionários que a África já teve, Albert Schweitzer, doutor, Nobel em 1952, ele disse que a tragédia não é quando o homem morre, mas é o que morre dentro do homem enquanto ele vive. De novo, a esperança. Está acontecendo um fenômeno, irmãos, que ninguém foi falar para estas pessoas que há esperança. Esperança tem nome, né? Esperança que a gente sabe só tem um, é Jesus. Então, temos uma explicação clássica que eu tiro para você de um livro que é um dos meus de cabeceira. Se você não leu, você internauta, meu amigo, minha amiga, eu faço um apelo que você experimente ler esse livro. Desejar de Todas as Nações, é um best-seller. Procure de novo num site www, Casa Publicadora Brasileira, abreviado, cpb.com.br. Adquira esse livro. Chega na porta da tua casa ou telefone 0800 979 0606. Fantástico. Página 297. Presta atenção no que está escrito. As pessoas estão débeis na fé, opressas pelas fraquezas, incapazes de enxergarem o invisível, mas um amigo a quem elas podem ver, ao ir ter com elas no lugar de Cristo, pode ser um elo para afirmar-lhes a trêmula fé no Filho de Deus. Deus está dizendo que você pode ser um elo aqui no mundo, para ligar vidas que estão na beirada da sepultura, para a beirada do céu. De novo, tenho que ir devagar. De novo, aqui estão os convites para ajudar você a começar. Você não sabe o poder que tem quando você pega um convite desse e você encosta o joelho no chão e fala: Senhor, que vá com uma unção de bênção para essa pessoa que eu vou dar, que na hora que ela pegar esse convite, Pai, ela sinta que é do Senhor, porque é de Deus, e ainda vai a sua assinatura aqui, amém? Por exemplo, mas algumas pessoas, não adianta você telefonar, você tem que ir lá. Você pode estar salvando uma vida do caos desse planeta amaldiçoado por causa do pecado. Olha para mim um pouquinho. Não há esperança mais aqui.
Nós estamos no fim do tempo do fim. Somos a última geração desse planeta, eu creio nisso. E eu creio que os meus olhos, não outros, poderão em breve ver Jesus voltar. Aquela cena vai ser real um dia, irmãos, amém? Diga glória a Deus quem crê. Vai ser real. Agora, o que eu tenho que fazer para subir? Não haverá ninguém no céu. Ninguém, diz o livro Serviço Cristão, página 87, que não tenha um espírito missionário. Agora chegou uma hora bacana para nós aqui. Eu quero fazer um apelo para você. Fala assim no seu coração: Senhor, eu quero ter um espírito missionário. Será que Deus vai recusar isso? É um tipo de oração que Deus não pode falar não. Mas você tem que pedir com fé. O que é com fé? Com desejo profundo. Porque você ainda não é talvez um missionário. Então, Senhor, eu quero que o Senhor me dê esse dom. Porque isso vai mudar a tua vida. Você vai ter sentido como você nunca sentiu antes. Eu nunca senti isso na minha vida. Eu sempre peço, eu acho que eu estou começando a ser missionário, mas eu quero mais. Cada vez que eu proponho à igreja para que ela peça a Deus, eu estou pedindo para mim, porque eu também sou filho de Deus, eu também quero. Então não precisa nem mover os lábios. Amém, Renan? Então você fala: eu quero, basta. É forte. Agora tem mais. O que você acha? Deus precisa ou não precisa de você para terminar essa grande obra no mundo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Irmãos, não precisa não. Deus não tem poder para terminar a obra se você não quiser trabalhar? Tem ou não tem? Tem. Ele não precisa. Deus pode terminar a obra se você não quiser trabalhar. Serviço Cristão também, página 8 agora. Mas você não errou não, tá? Não fica triste. Você só não valorizou tanto quanto deveria. Deus não precisa, certo? Deus deseja você na obra, amém? Porque Ele te chama, Ele só te chama, porque lá está escrito no texto, Serviço Cristão, página 8, eu repito, para que o teu caráter seja aperfeiçoado, para você subir, amém? Então, onde que Deus te deseja? 10:11, por exemplo, no livro de Daniel, Deus deseja aqueles que querem interagir com Ele, e não há melhor maneira dessa interação quando eu me preocupo com a ovelha dele. Qual é a premissa disso? Do sábado de manhã e da tarde, que nós passamos juntos. Você acabou com o seu estresse, e eu era um dos homens mais estressados do mundo, já contei aqui, estressado, o excesso de estresse tornou-se um excesso de ansiedade, e depois eu tive depressão também. Então eu não posso querer oferecer para você alguma coisa que eu não tenha experimentado primeiro, e tem que ter dado certo em mim, não só em mim, em muitas pessoas que eu conheci pelo caminho. São milhares, são mais de 50 mil amigos, e muitos, tem um monte, irmãos, eu tenho uma mala, eu nunca pesei, eu acho que deve ter uns 30 quilos de milagre, de cartas que recebo, de e-mails que eu não consigo contabilizar, de pessoas sendo curadas desses males. Então o estresse você rompe quando você se preocupa com alguém. Quantos de vocês gostariam de viver o melhor dia da sua vida? Levanta a mão, para Deus ver e os anjos anotar. Amém. Toda igreja, Deus seja louvado. Estou pregando para o lugar certo. Vê se você lembra o que eu falei no sábado, no fechamento. Se você quiser viver o melhor dia da sua vida, e pode ser todos os dias, todos, faça algo irretribuível para alguém. Amém? Irretribuível. Levar alguém, convidar alguém para poder ir para o céu.
É um exemplo. Por exemplo, para começar. Pega o seu convite depois. Se não tiver convite para todos, depois convite. Começa. Temos que começar. E não esquece da regra da ansiedade. Agradecer. Começa a agradecer, sai agradecendo. Mas não é só agradecer a Deus não, tá? Espera um pouquinho, olha para mim, por favor. Não é só agradecer a Deus. É para começar com Deus, porque a gente é muito tímido para agradecer. Mas é para agradecer a esposa. Ela não faz por obrigação o seu almoço ou jantar. Ela faz porque ela deve te amar. E se ela não está te amando mais, por que você não reconquista ela de novo? Talvez você tenha sido um pouco grosso. Então, comece a agradecer, mas agradece. Agradece por tudo. Agradece o seu esposo também, porque ele, de alguma maneira, ele procura te oferecer o que ele, de melhor que ele pode. Agradeça o seu filho, porque ele está estudando, está honrando o investimento que você faz na escola dele, ou na faculdade dele. E se você mesmo está custodiando o seu estudo, agradeça a Deus por ter te dado sabedoria, né? Para você conseguir fazê-lo. Agradeça a Deus pela tua igreja, agradeça a Deus pelos líderes que você tem, pelos anciãos que temos aqui, pelos líderes daqui, pelo pastor Paulo Bravo, pelo pastor Adriano, pelo pastor... Agradeça por tudo. Não seja mais amargo, rancoroso. Porque eu falei para alguém, a mágoa é um veneno que você toma achando que vai fazer mal para outra pessoa. Agradece, cante, hinos sacros. Salmo 40, 1 a 3. Depois você leia lá. E caminhe, faça uma atividade física. Né? Caminhada segundo o Conselho sobre Saúde, página 200, é um dos melhores. Alongamento, bicicleta, faça o que você gosta. O que você gosta de atividade física? Faça esse. Se possível, todo dia. Ache o seu cantinho, o seu momento. Então, eu gosto de sair caminhando, cantando e agradecendo. Então, eu estou fazendo as 3 coisas. Fantástico. A minha ansiedade não existe mais. Estresse, adeus. Agora a depressão. Olha, esses quadros que eu te falei aqui agora são trágicos no mundo. Muito trágicos. 1 milhão de pessoas. E a degenerância mental também está avassalando a mente do homem. Há um sistema, por favor, não esqueça disso. O internauta, daqui ou de lá. Há um sistema que contribui para isso, que fomenta, infelizmente, essa indústria. Eu vou falar para você. O que acontece? Que existem algumas bombas que nós aqui podemos fazer uso delas. 2 são terríveis, são tenebrosas. E há uma terceira. Mas eu quero falar de uma hoje. Para você considerar lá no seu travesseiro depois. A questão é que quando você não tem mais a capacidade da condição do seu cérebro produzir os hormônios do bem, porque já não está mais secretando sais que vão tornar os hormônios fundamentais, algumas pessoas vão procurar o médico. E o médico, na luz que ele tem, com o melhor que ele pode fazer, louvado seja Deus pelos nossos médicos. Glória a Deus. Vão fazer o melhor que eles podem. Eles estudaram para tentar ajudar você. E esse é o dever que eles têm. Mas o que eles vão receitar para você? Um serotoninérgico. Não está produzindo? Então toma um artificial, um sintético. Prozac, por exemplo. Aí não funciona, aí dá o bupropiona, que é potencializador desses barbitúricos.
Lexotan. Sabe que na América foi proibido o Lexotan. É um grande desencadeador do mal de Alzheimer, por exemplo. Se alguém toma aqui, eu peço que volta no médico para trocar. Não tome isso. Mas daqui a alguns dias, se você quiser experimentar o plano de Deus, você vai chegar para o médico e vai falar: doutor, eu quero que o senhor me desmame, porque eu já não estou mais precisando desse remédio. Já não me sinto mais depressivo, amém? Eu não sou médico. Eu não sou pastor também. Eu não sou nenhum obreiro, nem teólogo, né? Minha área é a área financeira, lembra? Você que já me conhece, toda noite eu vou falar. Eu sou lá de São Paulo, capital. Fernando Lucas é meu nome. Eu só estudei essas coisas. Nunca pensei que iria dissertar sobre isso, de todo o coração. Eu estava estudando para saber como eu ia auxiliar meu filho, porque eu não acreditava que não havia solução nenhuma para ele, só esperar a morte, porque, olha, de todo o meu coração, aquele ano de internação, só as poucas vezes que eu comecei a parar, eu comecei a parar de perguntar para os médicos: o que vai acontecer com meu filho? Tem alguma chance? Não, vai parar de bater o coração, vai parar. Até que um dia, depois de um ano, uma pessoa de um ano, eu falei: poxa, mas esse médico também vai parar de bater o coração qualquer hora? Não vai? Aquele outro também que falava a mesma coisa, o meu também pode parar de bater a qualquer hora? Uma batida de coração te divisa da morte. Billy Graham disse, né? Ao menos se eu soubesse que a vida passasse tão depressa. Bom, eu acreditava que tinha esperança, então fui estudar. E aí cheguei na medicina pós-genômica, genômica primeiro, depois a pós-genômica, que eu estou falando um pouquinho para você aqui. Cada dia um pouquinho. Tá? E você vai só somatizando isso para o seu uso. Agora você tem que experimentar, se você entender que isso é legal. E o que acontece então? Na falta desses hormônios, vai tomando os barbitúricos, que infelizmente eles são antifisiológicos. Seu cérebro nunca vai se acostumar com isso, nunca vai estar praticando as sinapses, as cognições devidas, porque é um elemento estranho que está lá, tentando equacionar o seu problema, mas de uma forma química externa, né? Contrária do plano de Deus. O que vai acontecendo é que você passa 1 mês, 3 meses, 4 meses, tem que voltar lá para pedir, para mudar o coquetel. Aí vai aumentando dose, depois não resolve, troca de medicamento, e assim vai. Eu conheci gente que já tomou tudo que existe, e continuou depressivo, até que conheceram a medicina pós-genômica, e praticaram, e glória a Deus, não estão mais, amém? Eu vi pessoas com as marcas, né, de tentativa de suicídio, como a Débora, as 2 filhinhas chorando. Eu trouxe, está na minha mala lá no quarto, eu não trouxe para cá hoje não. As cartinhas das filhas, né, as pequenininhas, a Isabela e a Larissa, 3 e 6 aninhos, não, 4 e 6, cartas dizendo, a mamãe está cuidando da gente. Uma desenhou uma flor, outra desenhou para mim, me desenhou, né? Colocando um texto de Provérbios 15, 13, que o coração aformoseia, o sorriso do coração aformoseia o rosto. Então, Fernando e Fernanda, um xará, né? Lá de São Paulo, os 2 foram se encontrar numa clínica de depressivos, os 2 tentaram, cheio de cicatrizes no corpo, praticaram o que conheceram, hoje são missionários de Deus, irmãos, casaram-se, estão felizes da vida, não precisam tomar mais esses remédios que não resolveram para eles. Bom, agora, o processo que o sistema incute na nossa mente, alguém quer pensar por você, presta atenção, alguém quer que você tome decisões que você em sã consciência não tomaria. Então o sistema te propõe que você consuma algumas coisas, como essa bomba, que quando você a ingere, para metabolizá-la,
vai ser preciso utilizar-se de reservas de elementos nutricionais vitais para a sua saúde, como hidróxido de cálcio, por exemplo. Onde que está o teu cálcio? Nos ossos. Por que hoje existe essa grande onda de osteoporose e doenças degenerativas dos ossos? A bomba. Não só hidróxido de cálcio, para que o corpo possa, nessa metabolização, eliminar isso de você, porque é antifisiológica. Então também precisa de toda a sua reserva de vitamina do complexo B, que já é pouca, porque a sua dieta é pobre em vitamina do complexo B. Então tem que achar, o seu corpo tem que ceder complexo B para poder tirar ela do seu corpo. Aí está no cérebro. O corpo tem um sistema chamado homeostático, né, que é a homeostasia, que controla. Nós temos 3 cérebros. A medicina já sabe disso. Talvez, não sei se você já sabia. Temos o cérebro límbico, né, que está no meio, mas o primeiro é o cérebro reptiliano. Os evolucionistas atribuem da era dos répteis, né? É o que cuida da parte da homeostasia. Seu piloto automático. Lá controla, você dormindo, controla o seu coração batendo, a filtragem do seu sangue, sua temperatura, seu processo digestivo, produção de sucos gástricos e de outras enzimas, tá? Tudo lá no primeiro cérebro reptiliano. O segundo é o límbico. O límbico, então o reptiliano, os répteis têm só o reptiliano. O límbico tem todos os mamíferos, tá? Que é o segundo. Então o mamífero tem o reptiliano e o límbico. Nós também temos o límbico. É onde estão as emoções. Aí que está algo importante. No límbico está o tálamo e hipotálamo. Eu falei ontem para você da gratidão, por exemplo, né, que provoca aquela produção de enzimas que vão se formar em oxitocinas, ou ocitocinas, se você preferir, que é formado numa glândulazinha está lá no hipotálamo, e a glândula chama-se pituitária. E na hora que ela secreta a oxitocina, então tira de você o medo, a fobia, lhe dá tranquilidade, segurança, nitidez para você enxergar melhor as coisas. Então elimina isso. Então vai mexer com as suas emoções, esse elemento que eu diria destrutivo. Mexe com as suas emoções, porque vai mudar a sinapse, a forma de você pensar e assim. Quem é você? Você é quem você pensa que é, né? Assim como você pensou na sua alma, assim como você imaginou na sua alma, assim você é. Provérbios 23, verso 7, na revista e corrigida. Então, o projeto do sistema é mudar você de algum jeito que favoreça eles, o sistema. Então, e o trabalho do príncipe das trevas é que você não utilize o que só o ser humano tem, que é o terceiro cérebro, o neocórtex. Você fica lá no límbico. Vive de emoções. Tem que emocionar você para você fazer alguma coisa. Mas está escrito em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 167, que Deus deve ser servido por princípios, não por emoção, não por sentimentos, meramente. Que devemos clamar, presta atenção, internauta, devemos clamar fervorosamente a Deus, quer sentindo, quer não sentindo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 243. Então lá quando se mexe com as suas emoções, então você fica vulnerável a seguir a proposta do sistema. Vou dar uns tipos mais claros para você. Eu estava falando com uma jovem, numa dessas igrejas. Ela fala, eu tenho uma amiga, que ela veio aqui para São Paulo para estudar, trabalha o dia inteiro, dorme 3 horas por noite, mora num quarto com um monte de pessoas, lá num apartamento,
e ela, com toda a luta, ela passa comendo pão e ovo, mas ela tem um celular que custa 13 mil reais, e já está falando que vai comprar o próximo. Então o sistema incute na tua cabeça que você só vai ser feliz se você estiver vivendo o plano do sistema. Consumismo, por exemplo. Só para você ter uma ideia. Alguns precisam trocar de carro toda hora. Eu era assim. Eu tenho vergonha de falar quanto de dinheiro que eu queimei com carros. Desculpe, pura estupidez. Quantas almas podiam ser salvas com aquele dinheiro? Quantas famílias podiam ter um pão com aquele dinheiro? Vaidade pura. O sistema, ele vai tentar colocar na tua mente que o orgulho é uma coisa bacana, é uma coisa da sociedade. O orgulhoso, ele almoça a vaidade e janta desprezo, disse Benjamin Franklin. Se julga mais sábio que os outros. Provérbios 26:12. A maior esperança para o tolo, daquele que se julga sábio aos seus próprios olhos. Para mim é forte essa. Se a pessoa orgulhosa soubesse a imagem ridícula que ela projeta, eu acho que, por orgulho, ela faria tudo para ser humilde. Mas o sistema incute na cabeça dela, que é legal. Eu posso dizer com propriedade, porque, desculpa, eu vou falar para você. O sistema quer idiotizar a mente do homem, criada plena, perfeita. Você tem a marca de Deus. Você carrega a marca de Jesus, você tem o DNA dele. Você foi feito à semelhança dele. Mas você não está usando isso. Porque esse sistema idiotizante, irmãos, até outro verbo que eu estava vendo outro dia, emburrecer a mente humana. Eu caí de patinho, 40 anos. Agora eu não quero que meus irmãos, você é meu irmão, eu não quero que você passe por isso. Você não precisa. Tem coisas que valem muito mais do que isso. Então presta atenção, meu amigo da internet. Tem amigos aí pelo Brasil que estão assistindo, o Ricardo Alves de Brasília, Mário, aquele de São Paulo. Som, também de São Paulo. E bom, vamos lá. Um abraço do coração. O que eu vou fazer? Essa metabolização dessa bomba, porque ela, por ser antifisiológica, ela entra no seu sangue. Seu sangue fica ácido. E esse processo cria um elemento chamado acidose no sangue. Acidose é, segundo Dr. George Cryle, um dos maiores cirurgiões lá de Cleveland, lá em Ohio, ele disse que as mortes chamadas naturais nada mais são do que o ponto terminal de saturação ácida do organismo. Mata todas as doenças, irmãos, todas elas partem de acidose no sangue. A acidose provoca um outro fenômeno chamado lipoxia. Tem médicos aqui, louvado seja Deus. Lipoxia é falta de oxigênio no sangue, falta de oxigênio nas células, falta de oxigênio nos neurônios, nas glias. Seu cérebro é formado de uma massa de glias que envolve os neurônios, que formam-se os glioblastos. Não se preocupa com os nomes, só para você ter apenas uma cadeia de compreensão, que compromete lá a parte principal, a seiva da tua vida, a sua personalidade, o seu caráter está em jogo.
Porque quem é que vai para o céu? Sabe quem que vai para o céu? Esse corpo é corruptível, não vai para o céu. O Senhor vai transformá-lo num piscar de olhos, irmãos, porque esse corpo não entra lá. O que vai de hoje do Fernando Lux? O que vai do Marcos? O que vai do João Marcos? Sabe o que vai? A mente. É a mente que vai. É aquilo que você pensa que vai subir. Não o cérebro, porque o cérebro, mente, caráter, personalidade, volume 1, página 49, é o instrumento e órgão da mente. Então é a mente que vai. Esse corpo novo, Deus pega a sua mente e põe lá. E quem está descansando? Aquela carne corruptível já virou pó. Deus vai pegar aquela mente daquela pessoa que você ama e vai colocar no novo corpo. E ela vai subir. Primeiro que você. Porque ela está descansando. Ninguém vai para o céu, nem que seja bonzinho, antes da vinda de Jesus. Só, se você que nos está vendo, segundo a Bíblia, eu não encontrei até hoje textos que me deem a conclusão lógica, eu falo lógica, que a pessoa boazinha que morreu foi para o céu, ou a ruinzinha foi para o inferno. Eu vejo que todos dormem, porque tem 1.800 aproximadamente expressões da palavra alma na Bíblia. Nenhuma, irmãos, que a alma é imortal. Nenhuma. A minha Bíblia, e desafia de qualquer um de vocês, está dizendo que só um ser é imortal, que é Deus. 1 Timóteo 6, 15 e 16, e 1, 17, só Deus é imortal, e ao homem diz que a alma que pecar, essa morrerá. 18:4 de Ezequiel, 18:20, 18:22, 23, 24 e 32, ele fala, convertei-vos e vivei. Bom, e Jesus disse, claramente, a despeito de Lázaro, que ele dormia, e ele estava morto, aos olhos dos incautos, mas ele dormia para Jesus. Então as pessoas que nós amamos dormem, e quando vão despertar? Na vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, especialmente versos 16 e 17. Na vinda do Senhor. E Jesus disse isso, se não foi só Paulo, não foi só Pedro, não foi só João, Jesus disse, no Evangelho de João 5, 28 e 29, que vem a hora em que todos que dormem na sepultura despertarão. Uns para a ressurreição da vida, os que tiverem feito bem, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. 5, 28 e 29 de João, repito. Então não me vem falar que a pessoa já está no céu, porque infelizmente não é isso não. Até gostaria que fosse, mas não é. Deus falou que não é. Com todo respeito, amor e carinho a você. Bom, a bomba, ela torna os seus filhinhos, mamãe, presta atenção, minha querida mamãe, que assiste. Papai também, porque tem filhinhos, porque querem ter filhinhos. Por que você acha que nunca se vê um índice de hiperatividade infantil como nesses últimos dias? Por que você acha, irmãos, que na grande maioria dos estados brasileiros, as crianças não precisam mais fazer exames para passar? Vão passando direto, porque não conseguem mais se concentrar. Passam sem saber nada, porque o cérebro não tem mais preparo. Tenho vários amigos, professores e irmãos da fé, e fala, Fernando, a gente chega lá para uma classe 60, eu dou aula para 3 sentam no banco da frente, porque querem prestar atenção. 57, tem classe que é 60, ninguém quer saber de nada. Eu fico falando lá e não falo mais alto não, porque não tem mais voz. Som, é culpa minha, eu descobri agora. Estou pondo a mão na antena.
Me lembre se eu pôr. Amém, Elis. Feliz por você, amiga. Muito. Elba. Deus seja louvado pela tua vida. Você também, viu, Cris? Olha. Presta atenção. Vamos mudar o destino dos nossos filhinhos. Vamos mudar. A gente pode fazer isso. Se você ama os seus filhinhos, você pode, mas com amor. Presta atenção. Olha para mim agora. Agora eu quero que você olhe nos olhos, por favor. Você também da câmera. Com eles tem que ser com muito amor. Se você fez errado até hoje, não seja abrupto e diga não mais. Quem sabe ele gosta do erro. Mas você ajudou. Então você não vai falar que não pode mais e não vai dar mais. Você vai falar, olha agora, filhinho, explica para ele o que você ouviu, o que você descobriu. Eu vou te dar, olha, tem um site, sabe, um site de nutrição mais famoso do mundo, chamado www.westonaprice.org. É um ultramilionário norte-americano que morreu, não tinha herdeiro, deixou tudo para uma fundação, para apresentar temas de qualidade de vida para a população. Esse é o mais fácil para você. Tem muitos outros, eu tenho muitas fontes, mas esse é o mais acessível. Está em inglês. Tem acho que espanhol também. Bom, então você com amor vai beijar bastante. E vai deixar que ele diga para você, por amor, que ele não quer mais. A bomba que torna ele hiperativo. Você vai ter, e quando ele deixar, você vai notar que em uma semana você tem outro filho. Uma semana. A lipoxia, que é a desoxigenação sanguínea e pluricelular, é responsável também pelo câncer. O terreno biológico para o câncer agir é a falta de oxigênio, porque o tumor, ele sobrevive em condição ácida e com baixa oxigenação. Ele tem um campo extraordinário para ele poder, então, se desenvolver. Aí você alcaliniza seu sangue, você começa a fazer uma químio de Deus. Vou falar sobre o câncer aqui, tudo que eu descobri dele, olha, é incrível. Eu falo incrível, porque eu nunca imaginei o que era o câncer de verdade. Vou falar algum dia aí, lá para o final de semana, quinta ou sexta. E quem aqui? Olha, quem aqui? Se conhece alguém que tem? E quiser experimentar o plano de Deus, amparado na palavra de Deus, na profecia de Deus, você pode dizer adeus câncer, adeus tumor. Amém? Deus seja louvado por isso. Com todos os fundamentos comprobatórios dele. E livros e até prêmio Nobel, que depois eu explico melhor. Mas em suma, esta bomba é altamente produtora de cortisol. E também ajuda na produção, a secreção da suprarrenal mais um pouquinho, se não bastasse, no seu quadro ansiolítico, né? De adrenalina e noradrenalina. Então é um péssimo negócio. Ingerir isso é loucura. Ela está aqui comigo. Não é isso aqui. Não é. Isso aqui é uma cartela de medicamento que a Eulênia, da igreja de Petrópolis, ia tomar naquela noite que ela entrou na igreja. Ela ouviu a palestra, Deus colocou ela no dia certo. Ela experimentou o que ouviu, e no sábado ela estava sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje ela é uma professora de Bíblia. Ela deixou de lembrança para mim. Bacana. Cada vez que eu pego, eu fico feliz, porque uma vida não foi ceifada por causa de informação. Essa semana é uma semana de informação para você. A informação, segundo um repórter da BBC, né, diz que é a mercadoria mais valiosa que existe no mundo. Ela pode
representar coisas bárbaras para a tua vida. Quer ver? Se você soubesse um campo aí que tivesse uma reserva de petróleo, uma terra que não vale nada, se adquirisse o campo, já pensou? Você ia ficar milionário. Quem recolhe o petróleo no Brasil é Petrobras, mas os royalties é seu. Se soubesse aí uma montanha que é uma jazida de ouro, ou não, por que não diamante? E você compra aquela terra também sem valor, você vai se dar bem na vida. A informação pode até salvar a tua vida. Imagine se você está num prédio em chamas, e você já tinha informação que não tem mais saída, né? Estamos simulando aqui. Mas que lá no segundo subsolo tem uma porta de emergência que dá lá numa estação de metrô, aí você vai lá, confere, está aberta. Como você é uma pessoa de bom caráter, você volta para o terra e avisa um monte de pessoas que estão lá desesperadas. Achei uma saída. As pessoas vão, te acompanham e salvam a sua vida. Salvam a vida delas, né? Então você salvou a tua e a de outros. Então a informação é um bem mais precioso que existe. Só que tem um problema. A informação, ela é perecível. Esse é o problema. Se você tiver 2 jornais para ler, um de hoje e um da semana passada, qual que você vai preferir ler? Pronto. Se você não usar hoje a informação, pode ser tarde amanhã. Você entendeu? Pode ser tarde. As decisões que você tem que tomar, não é nunca amanhã, irmão querido. Amanhã não. Você que está assistindo, amanhã não. Por quê? Amanhã não existe. Quando chegar amanhã já é hoje, não é verdade? Tem alguém aqui que pode viver o amanhã hoje? Tem alguém? Não. Não existe amanhã. Só temos hoje. Chama-se a síndrome da imortalidade, que eu falei há pouco. Que está assolando todos os incautos. E sabe que se eu não estiver vigiando, vai assolar a mim de novo. Aquela sensação que você nunca vai morrer. Que é só para os outros. Que você pode empurrar com a barriga as suas decisões. E para mim não incorrer nesse risco, aqui, meu irmão, eu coloco o meu relógio de cabeça para baixo. Está vendo? Tá? Ok? Cada vez que eu olho no relógio aqui, eu vejo que está de cabeça para baixo. Eu já aprendi a ver as horas de cabeça para baixo. Mas eu lembro que eu não sou imortal. É só para isso. Me lembrar que eu não sou imortal. Se eu tenho que tomar decisão hoje, é hoje. Agora é a hora da tua salvação. Agora é a hora sobremodo oportuna. A primeira bomba, irmãos, está aqui, ó. Essa é a bombinha. Sucralose. 600% mais doce que o açúcar. Faz o seu pico glicêmico, vai detonar teu pâncreas. Não use isso. Não use isso. É uma coisa que foi criada em laboratório. Aspartame. Condenado na Europa e na América. O OMS diz que é carcinogênico. Vende em tudo quanto é farmácia e supermercado aqui no Brasil. Carcinogênico. Ciclamato monossódico. Câncer da bexiga. Em alto índice. Sacarina sódica. Causador de leucemia. Em alta escala. NutraSweet. Age no centro de saciedade do cérebro. Na parte nervosa central. Causando fome. Fome de comer doce. A pessoa está achando que está comendo alimento light, alimento diet, para emagrecer. Vai fatalmente criar distúrbios orgânicos. Açúcar orgânico, açúcar demerara, açúcar mascavo. Acidifica o sangue. Porque nós não estamos conseguindo metabolizar essa acidez de produtos da cana. E o pior é o branco, né? Não sei qual que é pior, mas esse aqui é um pouquinho pior. O refinado. Que é o pior elemento que um ser humano pode ingerir debaixo do céu. Você só vai tirar do seu cardápio. Coloca mel de abelhas. Eu compro lá 2 baldes de mel por ano, tem 40 litros cada balde. Compro direto de um apicultor. Um mel delicioso.
O mel da Super Bom é maravilhoso também. Você pode comprar. Tem o mel de abelha. Se você não gosta de mel de abelha, tem o mel de tâmara, tem o melado de agave, mas é para usar com critério. Não é para usar descancaradamente. E no lugar do adoçante, estévia. Estevita é a melhor marca que tem. Você vai começar a reverter. Então, usa a cadeia. Olha para o teu lado. Veja quem precisa. Veja, percebe que você não é o único que tem um problema. Olha que você tem que agradecer o que você está recebendo de Deus. Se você não gosta do que está recebendo, é porque não está emitindo algo bom. Então agradeça, cante, caminhe e tira a bomba. E sua depressão vai começar a regredir rapidamente. E você vai falar, puxa, não estou mais precisando tomar esses remédios. Aí o seu médico, com todo carinho, você vai falar, doutor, desmame, porque eu já estou me sentindo bem melhor. Eu desafio você a fazer uma experiência. Amém? Quem entendeu, levanta a mão. Puxa, que bom. Agora, eu quero começar a fechar com você. Eu queria fechar. Antes de começar a fechar, eu digo para você o seguinte, sabe, que está escrito, até citei acho que no sábado de manhã, crê no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Verso 20 de 2 Crônicas, e o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria, no Espírito Santo. 14 a 17 de Romanos. Tá? Então, abre, por favor, eu quero completar agora com um pedacinho da Bíblia, para a gente pensar em casa. Marcos 10, capítulo 10. Abre rapidinho, para a gente fechar com chave de ouro. Marcos 10. A minha está aberta, minha tradução é a Revista Corrigida. E aqui está escrito, a partir do verso 17. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai responder. Amém? Vamos ouvir o que ele vai responder. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Para um pouquinho. Quando Jesus aqui cita para ele que só Deus é bom, de certos mandamentos, quer dizer, é importante eu entender que os mandamentos, quando guardados por amor, não para me salvar, porque ninguém vai ser salvo aqui porque guarda mandamento, mas vai ser salvo porque ama Jesus. Eu entendo que só Deus é bom, que não há bondade em nós. Paulo disse, eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, 7,18 de Romanos. Irmãos, seja sincero consigo mesmo. Para a gente fazer o bem, nós temos que fazer um esforço terrível, não é verdade? Para a gente fazer algo de bom para os outros. Agora, para fazer o mal, não precisa fazer força nenhuma. Não precisa. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus, não gosta da lei de Deus. E nem em verdade poderia estar, Romanos 8,7 também. Então, por isso está claro, esse jovem, ele achava que ele era bom aos seus próprios olhos. Ele era rico, é o caso do jovem rico, né? Ele era prodigioso. Eu vou falar uma coisa para você que é chato para mim falar aqui, mas eu falo. Eu preciso abrir meu coração para você. Você acredita que eu me julgava um gênio? Que eu me achava muito bom? Porque eu conseguia conquistar as coisas que eu queria. Eu não conhecia a Bíblia, mas quando eu li Apocalipse 13:17, eu falei, meu Deus, é o que eu era. É exatamente o que eu era.
desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Era o que eu era, sem Jesus. Eu precisava um dia entrar numa água como essa, arrancar, lavar essa miséria da minha vida. Sabe o que significa desgraça? Não é palavrão, não. Um desgraçado é que está sem a graça. Quando você entra aqui, quando a sola do teu pé encosta aqui, você está absorvendo a graça no seio mais íntimo do seu coração. Muda a vida. Olha, só Deus é bom. Ele sabia que ele guardava os mandamentos, mas com aquele toque de legalismo, e disse para Jesus no verso 20 que ele fazia isso. Aí Jesus olhou para ele e o amou. A palavra Jesus olhou é um termo grego que se diz theaomai, olhar como Deus olha, com profundidade, não como o homem vê. E Jesus olhou o que ele precisava entender. Ele tinha um ídolo no seu coração. Ele tinha que tirar aquele ídolo, era a riqueza dele. Jesus foi direto na mosca. Vá, venda tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu e segue-me. Não é o caso de todos aqui. A questão é, ainda te falta uma coisa. Esse é o ponto áureo. Pronto, a leitura está acabada. Eu não preciso ser vidente para saber que está faltando alguma coisa para você. Para mim talvez falte alguma coisa, com certeza, pode faltar. Para que algo de sobrenatural aconteça na nossa vida. Que coisa é essa? Tem dois grupos de pessoas aqui, um que sabe e um que não sabe. O que não sabe, sinceramente, não sei o que está faltando, então pergunta para Deus. Jeremias 33:3, famoso esse verso. Clama a mim, revelarei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Agora, o que sabe, o que está faltando e não consegue realizar. Muitos jovens me falam, Fernando, eu sei que é certo, mas eu não consigo fazer. Eu não quero falar de filosofia aqui, porque eu não sou filósofo. Eu quero dizer para você coisas práticas. A questão, o jovem que está me olhando agora, se você não está conseguindo fazer, o problema não é o seu comportamento que te desagrada, que te desabona. O problema é o seu relacionamento. Acerta o relacionamento, que o seu comportamento é simples. Ele vai se arrumar. Porque está escrito, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Agora, 8:8 de Romanos e 8:9 diz, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, se eu não tenho o Espírito de Cristo, irmão, de quem que eu seria? É algo para se pensar, né? Então, será que eu precisaria ser adivinho para saber que tem dois grupos de pessoas aqui hoje? O cristão carnal e o cristão espiritual. O cristão carnal, se continuar na carne, 8:13 disse, aqueles que permanecem na obra da carne, certamente morrerão, mas aqueles que mortificam as obras da carne pelo Espírito, esses viverão. E ainda fala no verso 14, quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então você sabe se você é ou não é. Eu vou te dar agora uma receita bárbara para você vencer a carne. Você que fala, eu quero vencer a carne, o que eu faço? Eu tenho que trazer para você solução. Faça o que eu fiz. Eu consegui e quero continuar cada dia, porque eu tenho que vencer todo dia. Não é só conseguir, acabou. Não. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Talvez seja o pior em lutas que eu tenho que vencer. Mas como vencer a carne? Faça primeiro o que a carne mais odeia.
Carne gosta de levantar de manhã e cair de joelhos? Carne gosta de levantar de madrugada para falar um pouquinho com Deus? Carne gosta de ler a Bíblia? Gosta? Gosta de ir numa semana de oração? Carne gosta de fazer jejum? Então faça isso primeiro. Faça primeiro, experimenta. Experimenta. Agora, irmãos, quando Deus olhava para mim, acho que Ele olhava com tanta dó, né? Pobre e miserável Fernando Lux. Eu já te desenhei como é que eu era. Eu falei para você que eu tenho nojo do que eu era. Isso é bíblico. 20, 43 de Ezequiel e 36, 31. Quando você começa a mudar a tua vida, você não tolera aquilo que você era. Eu tenho ido no Brasil inteiro e fora do Brasil para contar para o mundo, sabe o quê? O que Jesus fez na minha vida. Eu tenho que contar para o mundo, porque Jesus tem o poder para mudar a vida de alguém quando você quer que seja mudada. Eu estava acabado e perdido, e Ele me transformou. Eu quero contar isso para o mundo inteiro, você entende? Me fez de uma pessoa completamente infeliz, ansioso, depressivo, e estressado, de uma pessoa feliz, com paz. Eu tenho uma paz no coração que ninguém pode tirar de mim. É a paz de Deus. Quanto custa você pôr a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz? Quanto vale isso? Coisa que eu não fazia todos aqueles anos. A maior parte da minha vida eu não consegui dormir desse jeito. Bom, eu estava indo agora lá para o IML. Lembra a história do sábado? Perdi uma esposa, um acidente catastrófico, um filho num hospital, Albert Einstein, e falaram que alguém tinha que reconhecer. Eu falei, não, eu vou lá para reconhecer que não foi ela, porque eu não aceitava que eu tinha perdido a minha esposa. Eu não podia aceitar isso, na minha mente não, para mim continuar vivo não. E o amigo Davi falou, eu vou com você. Entrou no carro. Ele começou a conversar comigo. Eu falei, não fala comigo, eu não quero conversar com ninguém. Ninguém queria que eu fosse da minha família. Mas eu insisti que ia, porque eu vou dizer que não foi, porque ela deve ter sido alguma outra pessoa. E eu vou mostrar para vocês que não foi. No caminho, sabe quando passa toda a tua vida na tua mente em segundos? Lembrei do dia do casamento. Não tínhamos dinheiro para nada, nem lua de mel, não convidamos ninguém, porque casamos só eu e ela e Jesus. Fomos num cartório, saímos de manhã, deixei ela no trabalho dela, eu fui para o meu. Nos encontramos à tarde, numa casinha que não tinha móveis, não tinha nada, tinha um fogão de 2 bocas, um chuveiro que eu ia instalar. E eu fiquei com o ofício de instalar o chuveiro, e ela ia fazer o primeiro jantar para mim. Falou que ia fazer o melhor jantar do mundo para mim. A minha esposa agora, senhora Lux. Estava tão feliz da vida. Só que eu nunca instalei chuveiro, eu não sabia instalar, né? Então, vi o manual, 1h40 instalei o chuveiro. Faltou lá caiu num canto, lá não tinha visto aquela fitinha branca, mas eu consegui instalar sem ela, ótimo. Depois eu falei, está pronto, liga a chave geral. Mandei desligar a chave geral, né? Com medo de choque, nunca mexi nisso, não é bom arriscar, não é? Então ela ligou, acendeu a luz, aí eu com um pouco de receio, eu enrolei um pano no rodo, com a porta meio entreaberta, eu liguei lá o registro e saiu água quente. Era um dia de frio lá, eu falei, puxa, né? Falei, amor da minha vida, vai ter água quente hoje, né? Ela sabia que eu nunca tinha instalado o chuveiro, ela ficou toda orgulhosa de mim, né? Que ia ter água quente. E eu falei, agora deixa eu fazer um teste. Eu falei, vou tomar o banho primeiro para ver se está bom para você, tá, amor? Pode ir que seu jantar está quase pronto, não demora. Aí eu fui, entrei lá, primeiro arrumei o banheiro que não tinha box, uma sujeira que eu fiz. Na hora que eu entrei, irmãos, aí foi uma decepção, né? Porque as beiradas tinham água quente, mas no centro caiu um jato de água fria. Essa veda rosca, né? Que faltou, misericórdia. E a minha vergonha, né? O que eu ia falar para ela? Né? Eu tomei os banhos assim pelas beiradas, irmãos. Estava muito frio, não dava para entrar, era água gelada mesmo. Né? Mas o pior era a vergonha que eu tinha. Como é que eu ia? Não dava mais para trocar, tinha escurecido, né? E já, na hora que eu saí com a cabeça lá para baixo, aí eu olhei assim, senti um cheiro na minha casa, era um cheiro de amor, um cheiro puro de amor. Era o jantar dela. Você sente ainda o cheiro de amor?
Quando sua esposa te prepara, ou tua mamãe, ou alguém que prepara para você. Era aquele cheiro invadia, eu estava com fominha também, né? Aí eu olhei para baixo, era um sobrado, e ela acendeu uma vela, 2 velas, e colocou umas 3 margaridas na mesa, que ela conseguiu em algum lugar ali. Era um jantar à luz de velas, com flores para mim, e a mulher da minha vida. Eu falei, meu Deus, eu não tinha nada, e tinha tudo, mas não sabia. Porque a maioria do homem só valoriza depois que perde. Quantos esposos hoje dizem para a esposa, eu te amo? Levanta a mão. Olha, bateu o recorde aqui essa igreja. Mas muitos não levantaram aí. Quantas esposas levantaram? Vai para a gente fazer uma... As esposas estão perdendo. Estão perdendo. Vamos melhorar isso. Agora é a hora de falar. Depois não adianta. E cheguei lá, naquele ML, com meu coração completamente arrebentado, porque eu sabia que tinha acontecido algo com ela, mas no meu coração, com a profundidade de alma, eu falo para você, eu não tinha aceitado isso, não. Cheguei no horário meio impróprio, que era a hora do almoço, funcionário, a maioria estava almoçando, tinha um só de plantão, ele ficou bravo ao guarda de chamá-lo, que eu pedi para prioridade, que eu estava com um filho morrendo no hospital, foi no dia seguinte do acidente, e ele foi bravo, me chamou assim, de uma forma brusca, um senhor alto, uniforme branco, todo espingado de sangue, estava fazendo lá alguma autópsia, e eu entrei num lugar que eu nunca pensei que fosse entrar na minha vida. Tinha o IML de São Paulo, é o maior da América Latina. Eu acredito que tinha 500 a 600 macas laminadas com cadáveres expostos, todos nus. Mas ele me levou para uma ala de geladeiras, pegou uma plancheta, abriu uma lá, para me reconhecer. Eu falei, não tem nada a ver com a minha esposa. Já falei, já vou embora. Eu falei, não, o senhor tem que ver aqui essas que estão demarcadas. Saiu umas coisas geladas, umas pessoas geladas de lá, toda... Não tinha nada a ver. Olhei 6, não era minha esposa. Falei, eu vou embora, ele não me deixava ir embora agora. Parece que ele estava fazendo de propósito. Aí me levou para aquele saguão enorme, um saguão enorme. Eu fui levado onde tinha 8 macas cobertas com lençol. Ele puxou a primeira, o Davi que estava atrás de mim, ele desmaiou. Eu acho que ele desmaiou porque eu pensei, porque parecia muito com ela, viu? Mas eu olhei bem, cheguei perto, falei, não, olhei bem, não é. Não é, eu falei, não é minha esposa. E fui embora. Fui embora. Enterraram aquela pessoa que eles eram, que era minha esposa. 6 meses depois, eu estava indo e voltando todo dia do hospital para minha casa, para me trocar e banhar. A rua Pio 12, uma travessa da Morumbi, que leva ao cemitério do Morumbi, onde está Ayrton Senna. Ali enterraram aquela pessoa que disseram que era minha esposa. 6 meses depois, uma atração minha fatal me levou, me dirigiu até lá. Estava sozinho no carro, parece que algo me levava. E adentrei naquele cemitério, já era quase noite. Quase noite. Não tinha guarda, o portão estava aberto. Estranhei, como que pode estar tudo aberto? Aí eu comecei a gritar lá dentro do carro, porque eu não queria ir lá. O carro foi incrivelmente para a gleba onde pressupostamente tinha enterrado a pessoa que diziam que era minha esposa. E quando parou o carro ali, parece que parou a revelia da minha vontade. A sensação que eu tive que fui até tirado do carro para olhar aquele campo cheio de lápides, e comecei a
a sensação que eu tinha que algo me pressionava a cabeça para ler lápides ali, para procurar alguma lápide exclusiva. E eu confesso que eu estava chorando. Eu não queria estar ali. Não era da minha vontade. Eu estou aqui em nome de Jesus. Até que, quando eu estava achando que eu ia embora, tinha conseguido, nossa, tanta coisa ali, estava quase escurecendo, quase não tinha mais luz. Eu vi uma lápide, escrito Márcia Lux. Me deu um afrouxamento nas minhas pernas, uma perda de energia vital, que eu caí. Dá para você imaginar um adulto, num cemitério jardim, já agora à noite, sem ninguém lá dentro, caído sobre uma sepultura? Eu estou aqui em nome de Jesus, repito. Minhas mãos tentavam tirar aquela grama. Não é possível que ela esteja aqui, não é possível. Mas algo me dizia que ela estava. E eu mexia naquela grama, eu comecei a me sujar, era terra. Sabe o que eu estava fazendo ali? Aquele desespero que eu estava. Eu senti uma pressão. Eu queria sair de lá, mas eu não conseguia sair. Algo me segurava ali. E eu tinha o que parecia uma sensação, que tinha um monte de pessoas em volta rindo de mim. Mas eu olhava, não eram pessoas. Eu só escutava aquelas risadas. E eu não conseguia sair. Passou quase uma hora, eu não conseguia sair, até que eu disse algo, que é a palavra mais forte que tem debaixo do céu. Chama-se Jesus. Amém? Quando eu falo esse nome, minhas pernas ainda balançam. Aquela pressão soltou do meu organismo. Eu conseguia levantar assim, fiquei de joelho, estava corpo bamba. Fiquei meio tonto. E eu queria sair de lá. Mas de novo, eu caí uma segunda vez, mas não caí mais no chão, não. Eu caí nos braços eternos. Eu senti que aquela força que me tirou de lá, me ajudou a me levantar. Foi naquele lugar, 6 meses depois, que eu enterrei a minha esposa. Naquela sepultura eu estava abraçando o meu pecado. Porque eu amava mais um cadáver do que a Deus. Eu fiz dela um ídolo na minha vida. Quando você coloca um ídolo na frente de Deus, você passa a ter um grande obstáculo, você passa a ter uma muralha e um limite na tua vida. Eu vou te explicar melhor amanhã sobre o que significa isso. Deus não pode fazer nada na tua vida, porque algo está interposto entre você e Deus. A proposta é, com a ajuda de Deus, quais são as coisas mais importantes na tua vida? Eu vou dizer para você, eis aí o teu ídolo. Quais são as coisas que ocupam mais tempo no teu coração? Eis aí o teu ídolo. Pensem aqui, hoje há poder aqui, para você começar a remover isso, e deixar Deus ser Deus na tua vida. Porque todos os obstáculos, eles vão ser removidos, irmãos. Porque fora da minha vida, obstáculo, disse Eleanor Roosevelt, são aquelas coisas que nós enxergamos quando tiramos os olhos do objetivo. Vai ter um batismo agora, bem rápido. Eu peço que entre os batizandos, pastor Walter, 3 almas decidiram, irmãos, entre sábado e domingo, eu quero ser batizado em nome de Jesus, amém? Vai entrar primeiro. Olha, eu quero orar por você, você que está aqui, você que está assistindo. A Elis, ela frequenta a igreja desde berço, nasceu no lar cristão, mas algum momento da sua vida, ela sentiu uma distância de Deus muito grande e começou a revolver no seu coração, eliminar dela a alegria e o sentido da vida.
E nesses dias aqui ela entendeu que ela precisava tomar uma decisão. Ela precisava desse Jesus de novo, lá no seio, no íntimo da sua alma. E hoje ela está aqui de volta, para buscar uma nova vida com Deus, amém? Quem está feliz, diga amém. Amém. Ela vai ser batizada em nome de Jesus. Vai ficar você. Todos nós estamos com muita alegria nesta noite. O céu está radiante e cantam hinos de louvor a Deus por este momento tão especial. Neste momento, como ministro do Evangelho, eu tenho a alegria, o prazer de batizar a Elis Daiane para perdão dos seus pecados e para uma nova vida em Cristo Jesus. E eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, agora é uma nova Elis. Aquela que entrou já não é mais a mesma. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas eles são passadas e tudo se faz novo. Agora saia cheia de Jesus. Daí, minha amiga. E você? Eu preciso ser filho de profeta para saber que tem mais gente que precisa disso. Precisa se dar essa chance. Eu quero que você pense no banco. O que você vai fazer com a tua chance? Alguém quer tirá-la de você. Mas agora, minha querida Cristiane, pode ir dirigindo-se, Cris. Cristiane frequenta a igreja há 13 anos, irmãos. Mas ela de uma outra congregação, gostava de vir, interessante a doutrina, julgava-se de uma certa forma já entre nós, mas o Espírito falou: não, Cris, eu quero é penetrar no teu coração, porque está escrito: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. 3:26 de Provérbios. Então hoje ela entrega completamente o coração, não tem mais reserva no coração da Cris. Olha bem o rostinho dela, porque esse rostinho você nunca mais vai ver. Quando ela tornar da água, é uma nova criatura. Amém? Diga amém quem está feliz. Amém. Batize a pastor Flávio vai ajudar. Prezada irmã Cristiane, que bom que em pleno vigor da vida você tomou a decisão de seguir a Jesus como teu Salvador pessoal. Nesta noite, para perdão dos teus pecados e para uma nova vida em Cristo Jesus, como ministro do Evangelho, eu tenho alegria de batizá-la e o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imagine a alegria no reino dos céus. Amanhã poderá ter mais um batismo. Amém? A irmã Elba, minha querida irmã Elba, eu tive a honra de conhecer também, junto com a Cris e a Elis. A história de cada uma delas são lutas que carregam, irmãos. Eu sei que não é fácil entrar aqui. A irmã Elba, ela mora na Itália há 30 anos. E ela vai viajar amanhã de volta. E ela ontem falou: Fernando, eu poderia ainda ser batizada? Tão em cima.
porque ela já conhece a doutrina, já guarda todos os conhecimentos do seio da palavra do Senhor. E amanhã ela voltará com seu esposo, que é um italiano, que ainda um dia nós vamos poder conhecê-lo, se não aqui no céu. Ela é a única adventista na cidade lá da Itália. Ela vai ser a semente que começará uma nova história ali, amém? Quem vai estar orando por ela e pelas nossas irmãs Elis e Cristiane? Levanta a mão, para que elas percebam o seu apoio, a sua oração. Vocês agora são nossa família. E ela, nesse momento, o que está acontecendo é que ela estará sepultando o eu. Não tem mais lugar para o eu. Cristo viverá nela, amém? Pode batizá-la, pastor, em nome de Jesus. Eu conversava com a Elba há poucos instantes e falei a ela que nós, como irmãos dela em Cristo Jesus, iríamos sentir saudade dela, né? Porque ela está viajando já para a Itália e ela prometeu que vai mandar informações sempre que possível, para que nós possamos ter a alegria de acompanhar a nossa irmãzinha crescendo na graça e no conhecimento. Quer trocar? Prezada irmã Elba, que bom que você decidiu nesta noite dar um testemunho público diante desta igreja, diante dos céus, dos anjos, de que aceitaste a Cristo como teu Salvador pessoal. Que a caminhada cristã possa ser com alegria, com disposição, com testemunho para as pessoas com quem você estará convivendo. Nesta noite tão solene, tão importante, como ministro do Evangelho, eu tenho alegria de batizá-la para perdão dos seus pecados e para uma nova vida em Cristo Jesus, e para você ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Assim, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é a nossa vez. Eu quero abençoar você com a oração. Quero cantar só uma estrofe. Nosso grupo de louvor está aqui? Vamos cantar. Vamos ficar em pé o som do piano. Vaso Novo, só a primeira estrofe. Alô? Só a primeira estrofe para a gente acelerar. Não saia antes da oração. Deus quer abençoar você. Agora é a sua vez de ser abençoado. E você precisa muito disso. Nós também. Quem ama, cante. Amém? Irmãos, aqui, pode ser essa aqui a sua roupa, seu novo traje. Quantos aqui não precisam disso? Começar de novo, do zero, uma página em branco, você escrever um novo livro.
Eu fiz isso na minha vida. Eu um dia entrei numa água dessa. Vou contar essa história para você ainda ao longo dos dias, mas foi a decisão mais importante da minha vida. Eu sou obrigado a ser totalmente sincero com você. Ai de mim se não for. Tudo no reino de Deus começa com a entrega. Você não vai conseguir sem Deus. Está escrito que sem Ele nada eu posso fazer. 15:5 de João, já falei isso ontem. Quem aqui nos visita hoje não é membro regular desta igreja, das nossas igrejas, e nos visitam pela primeira vez? Tem alguém? Levanta a mão alto para que eu quero orar por vocês. Amém. Será que alguns de vocês sentiriam a vontade de vir perto aqui? Eu quero orar pertinho de você. Você precisaria disto? Venha se você tiver esse desejo, tá? Eu quero aqui depois, se possível, ainda abraçar você pertinho para impor as mãos. Eu queria pedir para que os líderes que estiverem aqui perto e puderem vir, venham ficar comigo para a gente impor as mãos, os líderes da igreja que tiverem essa condição de vir. Podem vir tranquilamente. Venham. Ok. Eu quero agora orar por você, orar por uma nova vida. Deus te abençoe. Que alguém for jejuar, depois faça chegar na minha mão, não precisa ser agora, tá? Pode dar para o Flávio, pode dar para o irmão Eliseu, o papel com o nome. Mas, irmãos, agora ao vir aqui você só vai ser abençoado. Não precisa se preocupar com mais nada. Eu quero a benção. Então orem, igreja. Orem para que todos se sintam bem diante de Deus, tá? Não vir aqui agora é uma coisa que não é o melhor, porque a bênção é aqui, nesse momento. Então eu vou poder impor as mãos junto com alguns líderes que estão aqui pertinho da gente. Pode ficar aqui um pouco aqui, um pouco ali, isto. Vamos impor as mãos, anciãos e líderes. Meu coração está dizendo, o Espírito me impressiona. Tem mais gente que está um pouquinho acanhado. Não fica acanhado. É uma família aqui. Eu sou seu irmão. Nós somos irmãos aqui. Então, fala, Senhor, tira de mim o acanhamento. Tira, eu quero lá pegar minha bênção, Senhor. Isso vai ser maravilhoso para você. Quando você sair daqui, você vai sentir o seu coração feliz, porque você foi confessar que você crê que Jesus aqui à frente pode abençoar você hoje à noite, amém? Eu quero orar pelo teu lar, quero orar pelo teu casamento, pelos teus filhinhos, tá? Tem mais algumas pessoas, alguém mais quer pegar a sua bênção? Se você convidou alguém, fala se ela quer ir com você, se ela se sentiria à vontade indo com você, tá? Mas tem mais algumas 3 pessoas, pelo menos, que poderiam vir essa noite para buscar a sua bênção, que alguém não quer que você pegue, alguém quer que você deixe aqui, tá? Quer deixar aqui, eu vou ter que respeitar você, mas se você quiser pegar, a tua bênção é sua, tá? Venha, pode vir com fé, é tua bênção. Seus nomes estão sendo agora ditos lá pelos lábios de Jesus. A senhora está sendo muito abençoada aqui. A senhora está levando bênçãos para o seu lar. Amém, irmão? Amém, querida? Então prepare o seu coração, que você vai sair cheio de bênçãos daqui, tá? Eu não preciso ser vidente para saber que vocês têm lutas. Alguns aqui precisam de uma cura física. Vocês vão ter curas aqui essa semana, mas não com oração miraculosa, não. Porque eu vou orar para você com muito amor. Eu vou orar não só agora, né? Eu vou orar depois por você também. Eu vou orar na madrugada por vocês que estão vindo aqui. Mas tem mais gente que vai falar, não, eu não quero todas essas bênçãos. Então perceba que não é uma coisa natural deixar a bênção para alguém. Vai pegar a tua bênção, vem para cá. Eu vou orar sempre por você, tá? Eu sei que você precisa disso para sempre, enquanto eu estiver respirando. Esse é um pacto que eu faço com Deus aqui diante do altar, tá? Tem uma última pessoa que quer vir buscar a sua bênção. Venha. Eu peço, dá tempo ainda. Você vai só fechar os seus olhos por 3 segundos. Fala para Deus o que você quer. Ele só quer o seu coração. E você, o que você quer? 3 segundos.
Pai, mais uma noite se passou. E eu acredito que mais decisões foram tomadas hoje aqui. Eu tenho certeza, Senhor, que tem hoje almas preciosas aqui dentro, que algumas já entendem, já estão preparadas para ser batizadas, porque já conhecem o caminho, a verdade e a vida, já estudaram a Tua Palavra, estão estudando a Tua Palavra, já conhecem a essência da doutrina do Senhor, e eles podem procurar um dos nossos líderes e falar: eu quero amanhã a minha reconsagração com Deus, uma nova vida, que o anjo mau não consiga ceifar essa decisão, porque ele é o único que pode tentar fazer com que nossa mente seja distorcida, mas o único que pode impedir de eu entrar nesse tanque, sou eu mesmo, porque todo o inferno não tem esse poder. Então eu ergo as minhas mãos junto com esses líderes que são homens do Senhor, que Te amam e querem abençoar a igreja. Abençoa primeiramente os meus irmãos que vieram à frente, Senhor. Eu peço pelo lar, pelo casamento, pelos filhinhos dos que têm. Eu peço pela vida profissional, vida financeira, Senhor. Alguns precisam particularmente. Alguns têm algumas dívidas e vão aprender como se livrar delas, porque nós vamos falar sobre isso também, para que sejam muito abençoados. E alguns aqui vão aprender a arte de ser sempre abençoados. O Senhor está curando também todos espiritualmente hoje aqui, Senhor. Ninguém que tem um pingo de fé vai sair hoje dessa igreja sem a cura espiritual, ninguém. E a cura física, até o final dela, muitos vão já estar dizendo: já estou sendo curado, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir anjos celestes que desçam em maior número, para que leve todos eles para casa, dando-lhes uma noite de paz, uma noite inesquecível de encontro com Deus, e que não esqueçam, lembrem no travesseiro, que há alguma coisa que tem que sair do coração. Deus tem que habitar lá sozinho, no trono só Deus, só Jesus no trono, e desta forma, vão desimpedir todas as vias, para que se tornem os mais abençoados desse mundo. Abençoa as agendas que já foram recolhidas, e faça desses nomes contidos nela, Senhor, um manancial de milagres, e traga-nos amanhã às 19h30, Senhor, para continuar crescendo na fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor.